Vamos mudar o jazz agora no Super Sábado para falar sobre a próxima edição do Terror Filosófico, que traz o professor Odir Fontoura para fazer uma retrospectiva da história do terror, dos vampiros aos fantasmas, passando pelos zumbis e pelos demônios. Olha, o que os personagens clássicos do terror falam de nós, das nossas angústias, das nossas fantasias e da nossa história. Então, para falar sobre isso, a gente recebe o professor Odir Fontoura, doutor em História, né? E também o proprietário do Café Mal Assombrado, o André Hernandes. Bem-vindo, Odir, professor, e André. Bom dia. André maravilha. Já habituado, fazia tempo. Já. O Odir falou conosco, mas acho que presencialmente, acho que é a primeira vez. Primeira vez presencialmente. Prazer te conhecer presencialmente, prazer é todo meu. Legal. Acompanho muito o conteúdo do professor Odir na internet, acho muito salutar, saudável que a internet ofereça conteúdos dessa natureza para simplificar a história. E fazendo o gancho agora com a pauta, essa atualização das coisas da história que parecem muito distantes, muito desconectadas da realidade, na verdade tem paralelos, né, tem, professor? Muitos paralelos. Inclusive, o surgimento dessa proposta do terror filosófico, de falar sobre o terror, falar sobre a história de uma forma assim mais aberta, ela vai muito ao encontro da própria proposta do Café Mal Assombrado, né, que é ser um centro cultural e tal. Então, depois que eu terminei meu doutorado, eu senti muita falta desse espaço para além da academia, né? Então a gente tem ali aquela torre de marfim acadêmica em que os acadêmicos falam ali para sua meia dúzia, e eu pensei, não, mas eu quero outras coisas, eu quero falar mais, eu quero ir para outros espaços, ocupar, porque eu percebi que existe uma demanda, as pessoas gostam de falar de história, as pessoas se interessam por esses assuntos, e às vezes o assunto, o tema, ele é tão hermético, tão fechado, que as pessoas de modo geral não têm acesso. Então eu pensei, não, quero fazer algo diferente, quero ir para a rede, quero ir para a internet, quero falar isso de uma forma mais ampla, e tem dado super certo, tem sido muito legal. E por que falar de monstros e zumbis? E o que isso conversa com a vida moderna? Primeiro porque a gente normalmente não gosta de falar sobre isso, então acho que isso já é um ponto positivo. Né? Eu gosto, então, praticamente eu gosto de filmes de terror, eu acho. Paulo Germano também, tá faltando um PG, ele ama. É um tabu, né? Porque as pessoas normalmente têm medo, monstro, vampiro, fantasma, como assim? O que isso quer dizer, né? E curiosamente a gente fala sobre isso há milênios. Há milênios a gente tem medo de fantasmas, há séculos a gente tem medo de vampiros, há décadas a gente tem medo de zumbis, porque isso fala da gente, somos nós, né? É muito difícil pra gente assumir que nós somos monstros, né? Às vezes a gente vê, assim, notícias de crimes, notícias de coisas absurdas, e aí a gente fala assim, que monstro. Não é um monstro, nós somos isso. Né? Então, em resumo, falar sobre os monstros é falar sobre nós mesmos, né? Falar sobre as nossas potencialidades, aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente amarra, mas também sobre as nossas possibilidades. O ser humano criou isso como uma fantasia, uma forma de entender essa monstruosidade que está em nós? Eu acho que é uma possibilidade, uma possibilidade de entender, por exemplo, se a gente pega a coisa do fantasma. Tá. Né? Primeiro que já é um tema complexo, já é um tabu, porque a gente entra em questões religiosas, mas deixando isso de lado por um tempo, se fantasmas existem ou não é o ponto aqui. Mas a questão é, eu tendo a acreditar que a gente acredita em fantasmas porque nós temos dificuldades em lidar com a morte, com a perda, com o fim. Então, se a gente acredita em fantasmas, é porque isso de alguma forma alimenta a nossa esperança de que alguma coisa continua depois. Que a pessoa tá ali, que já partiu, ela tá conosco. Então, isso traz um certo conforto. Por mais que nos assuste acreditar em fantasmas, em alguma medida, isso tapa um buraco dentro da gente, né? Então, de novo, a questão aqui não é se existe ou se não existe. Isso é um outro assunto. Seria um recurso para Mas é um recurso para a gente elaborar. Por exemplo, os fantasmas, eles enraizam dentro da gente, dentro desse lugar. E os demais monstros? O que o vampiro diz pro ser humano? O vampiro, ele tem uma mitologia riquíssima, né? O vampiro, ele também fala, de alguma medida, do nosso medo da morte. Porque o vampiro é esse ser que vive para sempre, né? Então, ele dura para sempre, mas, ao mesmo tempo, ele é profundamente sensual. Né? Tem coisa mais sensual ou mais erótica do vampiro que morde o pescoço e né? Tem uma dimensão profundamente marcada nesse aspecto, assim. Então, ele fala daquilo que a gente reprime, daquilo que a gente amarra também. A nossa pulsão de morte. O Freud vai falar disso. A gente tem uma certa inclinação pelo perigo, pelo assustador, pelo sombrio, pela noite. O vampiro, ele capta esse mito.
Por isso que as histórias de vampiro nas últimas décadas pegam muitos adolescentes, por exemplo. O adolescente Kelly Matos. Eu li todos os Crepúsculos, eu fui no cinema, só não fui fantasiada. Exato. Né? É a nossa sedução é a pulsão de morte, né? A nossa sedução pelo sombrio. Então, e ele é sempre bonito, né? Ele é o Brad sedutor. Pitt, ele é o... Recentemente. Porque há um tempo atrás ele era Tudo mais bem que feio. eu sou anos 90. Essa geração nova é o vampiro. Como é o nome? vampiro Robert bonito. Pattinson. Mas o Nosferatu não parece lá do clássico. O Nosferatu, ele é o rato. O rato ele é que traz feio, a né? peste negra, né? Ele é o rato que E por traz que a peste mudou? negra. Porque a gente muda, a sociedade muda e hoje talvez tenha um apelo maior a gente falar de monstros bonitos do que monstros feios, né? Disserte. Então a gente tem uma... claro, por exemplo, a feiura, ela é assustadora, ela é um tabu, né? O Humberto Eco, inclusive, tem um livro muito legal sobre a história da feiura e tem um outro sobre a história da beleza. Então, o monstro, por ser feio, ele já pode provocar uma repulsa na sociedade atual, em que a gente se olha no espelho o tempo todo. A rede social é sempre um espelho, né? Então a gente gosta de beleza, a gente quer ver beleza. Então, para elaborar os monstros, o que a gente faz? A gente faz monstros bonitos. Aí a gente pode elaborar melhor eles, senão não. Isso. Mas em outras sociedades, em outras épocas, em outros contextos, eles eram feios porque trazia outras questões. Aí chegou o Brad Pitt e fez bonito. Daí esse Gonçalo Velho que tava falando aqui, né? Porque daí vem o apelo do cinema e vai deixar, né? Isso. Entrevista com o vampiro, vai Sem ver Brad dúvida, Pitt, sem né? dúvida. Aí vai ter um alcance popular, vai atingir mais pessoas, né? Então, O Bela Lugosi também. o Bela Lugosi, eu acho que é o muito bonito. primeiro vampiro bonito, Claro, assim, né? exatamente. Tem aquela coisa do Italiano. aristocrata, elegante. É o vampiro chique, que tem grana, Isso, né? sedutor, né? O vampiro enriqueceu, então. O cara não morre, né? O vampiro enriquece, Ele não- né? Trabalha a vida inteira, né? Se é pra viver pra sempre, que seja rico. Né? No Crepúsculo, eles são ricos, Sim, inteligentíssimos, viajados, bonitos. O vampiro, ele precisa ser rico, inclusive. Porque a própria história do Drácula, né? O conde Drácula, ele é um conde. E ele é um conde que vive lá no alto de um castelo e os camponeses têm medo e desespero desse Drácula, desse conde. Isso é uma metáfora para o medo que os camponeses e os pobres tinham durante a Revolução Francesa dos grandes proprietários. Né? Tanto que durante a Revolução Francesa, o Voltaire, inclusive, quando escreve o Dicionário Filosófico, ele fala disso. Os vampiros, gente, ele explicando, né? Não são os mortos que voltam das tumbas. Os vampiros são os donos de grandes terras que exploram os vulneráveis. Então, o vampiro que chupa o sangue é o rico que chupa Caramba. o sangue dos Que vulneráveis. legal isso, hein? Que baita. Tem algum monstro incompreendido na história, assim? Algum monstro que a sociedade não pegou? Na tua avaliação, nos teus estudos, tu enxerga esse monstro de uma forma diferente? Olha, todos esses monstros, eles têm, assim, eles partem já de uma questão complexa, que é o fato de que a gente não quer falar muito sobre eles, né? Então, todos eles são mais ou menos incompreendidos. Todos eles a gente tem que fazer esse certo esforço para entender do que se trata, né? Mas eu acho que... Deixa eu pensar. Talvez... A bruxa. Talvez a bruxa seja um dos elementos mais antigos, porque a bruxa, ela existiu, né? A gente tem pessoas condenadas por séculos por bruxaria. Essas pessoas são enforcadas, essas pessoas vão pra fogueira. Mas, ao mesmo tempo, hoje é meio que um mito, né? A bruxa que voa na vassoura e que come a criancinha. Eu acho que é um mito que a gente não resolveu muito bem. Né? Que vem de uma origem, talvez, do próprio machismo, que eram mulheres, talvez, mais letradas, tinham uma conexão Mais diferente ousadas. com a natureza também, mais que elas ousadas. faziam poções, sabe? Elas tinham um conhecimento botânico, talvez, diferente, né? É um tabu essa coisa da bruxa, por exemplo, porque a gente é aprendido, a gente aprende a temer a bruxa, né, como um monstro, mas a gente não aprende a temer, por exemplo, quem matou as bruxas. Né? Então é um ponto também de se pensar, mas como eu falei, como os monstros, a dimensão do monstro, do mito, ela bate na religião às vezes, isso se torna uma questão que, né, entra em tabus e torna difícil o debate. Eu sou aquela que sempre traz o filho pra conversa, né? Sim. Que se chama mãe.
Porque hoje tem uma coisa, né? A gente estava falando dos desenhos de antigamente que tinha os comportamentos duvidosos ou não Sim. republicanos. E hoje a gente tem uma questão de o lobo mau é amigo, o monstro, quando tem um monstro, tu já fica assim, não, mas o monstro ele não é tão mal, filho, ele é bonzinho. Eu tô pensando nos que tem lá em casa, né? A bruxa. Esses dias eu tava lendo a Bruxa Onilda, que fez parte da minha infância. Clássico, nossa. Um clássico, que ela é muito divertida, né? Daí eu fiquei pensando, eu explico pra ele que a bruxa é má. E aí um dilema na minha vida, assim. Eu tenho um livro do Lobo Mau maravilhoso, da Leia Cassol, que ele adora. E aí, o que a gente faz? Eu me pergunto, digo que tem essa monstruosidade? Isso é um dilema? É um dilema porque a sensibilidade moderna, contemporânea, ela é uma sensibilidade muito diferente de, sei lá, 100 anos atrás. Exatamente. Né? E, por exemplo, quando a gente vai nos clássicos dos Irmãos Grimm, por exemplo, as histórias infantis, elas são muito mais macabras, né? A Cinderela, por exemplo, ela arranca um pedaço do pé para caber o pé no sapatinho. Então, eu não vou dar detalhes aqui por causa do horário, mas são histórias que têm uma dimensão violenta muito significativa, né? E hoje a gente ameniza muito essas histórias. Né? E eu acho que na origem não era, né? Não era. As crianças eram mais casca-grossa naquela época. Eu acho que essas histórias mais leves, elas dessensibilizam um pouco a dimensão do terror. Eu acho que o terror ele é pedagógico também, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, que é ameaçada por ser devorada por um lobo, é para ela não seguir um caminho diferente do dado pelos pais e não ouvir estranhos. E isso é importante aprender. Não, a página do fantasma eu não sei o que dizer. Porque ele diz assim, tem um ratinho que tem medo de fantasmas. De o que eu digo? Fantasma existe, não existe? E aí fica aquela culpa da mãe, né? Eu tô ensinando fantasma pra criança, já pedagogicamente. Que loucura, né? Mas talvez todas as pessoas que acreditam, por exemplo, em alguma dimensão religiosa, acreditam em fantasmas também. Seja o fantasma que tá nos rondando ou tá numa outra dimensão. Deixa eu colocar na roda aqui o André Hernandes do Café Mal Assombrado. É um sucesso o terror filosófico, É um sucesso. O pessoal gosta disso, né? O pessoal gosta disso. Cara, mas é que isso tá em todo... isso que o Odir falou, na verdade tá em tudo que a gente possa imaginar sem perceber. É quase onipresente. Fantasmas são memórias. A Pitty também já falou pra você. Mas é verdade, cara. Cara, na cultura pop, se a gente observar a questão do... Pô, Michael Jackson, cara, o disco mais bombado do planeta. Os maiores clipes do planeta é de terror. Sabe? Né? Os filmes, séries, são tudo que tu imaginar de best-seller. Cara, a Família Addams. O que é a Família Addams? Muito legal. A Bandinha agora tá bombando. Quem é a Família Addams? É uma família estranha, mexicana. Olha quanto arquétipo interessante. Que o marido ama a mulher, diferente da família americana, toda branca, clássica, com coisinhas tudo coloridinho, e eles vêm diferente, com outra cultura, uma família unida que se adora, e eles são os estranhos. Onde já se viu o marido amar tanto a mulher assim? Apaixonado. Quem é essa gente? É muito estranho mesmo. E eles super se adoram, e só que eles são os estranhos. Isso. Porque todo mundo que se parece igual ali rejeita aquela família que veio e que se curte pra caramba. Então, é o estrangeiro o estranho. Né? Olha que interessante como a gente observa como isso, só que isso não tá explícito assim, mas tá na cara da sutileza, tem uma sutileza, só que a gente se rejeita de uma certa forma, talvez para não lidar com os nossos próprios monstros, né? Também, né? Agora tem até ouvinte aqui no YouTube e no chat lembrando da campanha dos monstrinhos da RBS, né? Era maravilhoso. O boi da cara hoje o pessoal lembra, né? Muito legal. Maltratar as crias, assim. A mula sem cabeça. Eu me lembrei do Castelo Rá-Tim-Bum também. É uma bruxa, a Morgana, né? Também tem um feitiço ali, aquelas coisas todas de monstro estarem próximo das crianças. Não, e depois a gente... Cara, e outro aspecto também sobre o vampiro, que o dia estava falando ali... Me lembrei que o vampiro também tem um aspecto muito interessante que eu gosto, fissurado por vampiro, que é o lance da relação tóxica que ele elabora. Porque assim, por exemplo, qual é o grande dilema dele? Ele vive para sempre, né? Então tá, tudo bem, é bom, mas é ruim porque também ele vive uma vida melancólica. Só que ele volta para encontrar o grande amor dele, né? Ele se encontra no século XIX, né? Dando ali as mitologias. E aí ele tem um dilema. Se ele morde a mulher que ele ama, ela vai viver para sempre, melancólica como ele, mas porém juntos. Se ele não morder ela, tornar o que ele é, ela vai morrer e ele vai ficar solitário novamente. Esse é o nosso corte do cordão umbilical. Uma relação que já não pode mais durar, tu tem que terminar aquela relação, tu tem que deixar que o filho vá, tu tem que deixar que aquela história...
A gente tem o mesmo dilema do vampiro, o mesmo dilema do Drácula. Então, isso como não vai pegar a gente? Esses dilemas nos atropelam. E como eu vou aceitar ser esse monstro? Eu vou manter essa relação porque eu não sei lidar com isso, não sei lidar com essa separação. Então, como é que tu vai julgar o vampiro? É um pouco do que é a nossa vida. É a nossa vida. Então, toda hora esses monstros estão falando da gente o tempo todo. 10h39, vamos pagar mais um intervalo pra gente seguir na sequência com mais papo aqui do terror filosófico e a música do pop rock gaúcho aqui também. O Super Sábado, que é para Santa Massa, se é pão de pepperoni com requeijão é Santa Massa, sabor que a gente gosta. E lançamento Casa Bastion, dormitório com vista para o Guaíba, em frente ao shopping. Invista abfdevelopments.com.br. A gente vai pro intervalo, vai tomar um sangue e já volta. A gente está recebendo aqui o terror filosófico do professor Odir Fontoura, que estará lá no Café Mal Assombrado, que fica na Fernando Machado, que antes é André Hernandes, que é o proprietário do Café Mal Assombrado. Tem ingresso ainda? Não tem, para fevereiro não tem mais, nem para terror filosófico, nem para caminhada. É um sucesso. É um sucesso. Mas para março ainda tem. Para março tem. Para março, dia 7 de março, ainda tem a História da Arte Macabra, que a gente fala sobre a história da arte, as pinturas mais sombrias da história da arte. Legal. E a Aula dos Monstros, dia 15 de março. Aí tem disponível ainda. Eu já fiz a caminhada do centro, é muito legal. É muita história. Sabe que eu conheci o Odir, a gente mandou um convite pro Odir pra ele vir na caminhada. E eu nunca imaginei, eu tomei um susto quando eu vi ele no meio da galera, assim. Foi assim que a gente se conheceu. Daí tu pensou, tu não é o Odir, eu não acredito nele, porque a Martinha, eu não imaginei que ele tinha respondido e ele foi na caminhada. É uma autoridade no Tu é natural de onde, Odir? De Guaíba. Tu é de Guaíba. De Guaíba, aham. E aí nos tornamos amigos de lá pra cá, assim, cara. Foi um troço porque causou muito nossos assuntos e temas. A gente sentava. A gente sentava num café pra conversar de assuntos simples. Deus existe? Só coisas assim. Bem rápida, fáceis, assim, né? Por que a gente tem sexta-feira 13 que pensando no negócio de monstro agora? A Giovana sempre me pergunta isso quando tá chegando perto da... Tivemos esse ano já, né? Já. Tivemos, semana passada. É o que é a reunião de condomínio dos monstros? Nossa, tem coisa... esse é o pior dos monstros, né? Esse é o pior. A gente já começa sexta-feira 13. É uma mistura de várias histórias diferentes. Por exemplo, para os espanhóis, por exemplo, a quarta-feira às vezes é tido como um dia macabro, né? Para Portugal, sexta-feira... Gente, macabro é segunda, né? Pelo amor de Deus. Sexta é maravilhoso. É para ser, né? Mas, tradicionalmente, porque sexta-feira no folclore ali ibérico é associado ao Dia das Bruxas. Na mitologia grega, na mitologia romana, sexta é o dia de Vênus, né? Que é uma deusa associada ao erótico, ao amor e a coisa toda, isso. E também isso é um tema tabu, né? Então, essa data da sexta-feira, ao longo da Idade Média, algumas figuras mais eróticas, sensuais, continuaram sendo cultuadas e adoradas, apesar das proibições do cristianismo. Então, se torna um dia tabu, se torna um dia problemático, que vai virar um dia do azar. E aí, essas lendas vão evoluindo. Gente, uma relação é bom, né? É assim que o mundo se faz. Na visão moderna, né? Na nossa visão hoje, 2026, antes é um tabu. E o terror filosófico, né? A palestra que acontece no Café Mal Assombrado, lá no centro de Porto Alegre. Muito legal. Deixa eu fazer uma breve pergunta, na verdade, para o André Hernandes, o proprietário do café. Porque o Café Mal Assombrado venceu essa licitação, essa disputa pela gestão ali, junto com o Justo, né? O bar do Justo, ele fica na escadaria, pela gestão do viaduto, né? Vocês vão ser o dono agora do os inquilinos ali, vão administrar, na verdade. Como é que tá esse processo? Primeiramente, acho parabéns pela vitória nesse certame. Eu acho interessante que empresários que investem já no centro estejam participando disso e vencendo essa licitação, porque tu tens um carinho pelo centro. Não é só uma questão de gestão empresarial, ganhar dinheiro, que tu tem que ganhar dinheiro. Todos nós temos. Mas é por esse carinho com o centro, né, André? Sim, cara, eu acho até que, inclusive, dado um momento, assim, a gente tinha um pouco de incomodação na vida, a gente pensou, o que a gente podia fazer mais para se incomodar mais? Pouca incomodação. Vamos dar ali. Mas até esqueci que era o nosso maior medo, cara, era que uma empresa de fora... Com muito mais poder que a gente, assim, chegar e facilmente, muito fácil, porque para nós é um grande esforço, tá? Mas a gente sabe que tem empresas muito maiores que se adotaram regiões da cidade, 2 anos depois está abandonado. Porque eles não são daqui, eles não estão interessados aqui, eles estão aqui, estão em Barcelona, estão em Paris, estão em qualquer lugar. Eu não vou vindo para cá. Eu moro aqui, eu tô ali no centro, eu já varro o viaduto de graça ali. Eu tô sempre limpando, eu começo a caminhada ali.
Então, para mim, estar ali agora, né, é a continuação do que eu já faço. Então, eu não estou indo pro viaduto a partir de agora, que passei a ter a permissão do viaduto. Eu já estou ali. Então, administrar aquilo ali é justamente para o que... Cara, aquele é um ícone, cara. Só existe 2 viadutos daqueles aí no planeta, né, que pensam assim. Tem em Roterdã e tem em Porto Alegre. Os alemães que fizeram aquilo ali tem até hoje no site deles. Aquilo é uma obra inacreditável, né, de Sirex. Que, inclusive, não foi muito bem feito o Sirex. A Gaúcha toda hora tá lá acompanhando. Já falamos do que Sirex. É bom para nós, Que é a pedra, né? Então mas ao mesmo tempo é um ícone, cara. É um marco na cidade, que ele trouxe fantástico. Então, tipo, tu desenha, tu faz o desenho, tu já sabe que é Porto Alegre, né? É um símbolo. Eu me lembro quando na Copa do Mundo 2014, que teve a Orange Platz da torcida holandesa fazendo o caminho do gol em direção ao Beira-Rio, né? Que eles lotaram aquilo. Fica lindo. E a Holanda, para agradecer a torcida brasileira, usou como símbolo no Instagram, nas suas redes sociais, aquela caminhada da torcida no centro de Porto Alegre pro mundo inteiro. Não, cara, foi muito legal. Muito legal mesmo. Então, para nós é importante a gente estar ali para poder fazer com que o lugar não se perca e que mais a população possa usar como nunca usou. Desde o início, lá no começo se elitizou. Isso. Né? E depois se degradou. E agora, pela primeira vez, há uma proposta, assim, de realmente as pessoas poderem usar. O comércio ali tem que ficar no mínimo até as 10 horas da noite aberto ainda. Vocês já têm gente interessada? Já sabe o que vão colocar ali? São 29 lojas, né? A gente vai fazer vistoria agora nessa segunda-feira. E... Cara, são várias propostas. A ideia é tornar uma rota gastronômica. Como o viaduto vai poder fechar sábado e domingo, a gente vai poder fechar uma das ruas. Então a ideia é que tenha sempre feira para as pessoas poderem passar de dos lados ali da Borges, né? Então vai ser um lugar que as pessoas vão poder utilizar. E ali é literalmente o coração da cidade, né? Total. Muito legal. Ali pulsa para o gasômetro, para a cidade baixa, para o mercado público. São veias hortas ali. Então se esse lugar estiver morto, e é tão simbólico nisso, né? Aquele lugar estando morto mata todo o resto, né? É verdade. Sim. Então aquilo tem que estar vivo, aquilo está pulsando. E quando? Quando já tem data já para essa abertura? Não, as datas elas estão. Já era para ter muitas coisas acontecendo, a gente não conseguiu ainda, mediante a obra ser concluída, ser entregue, fazer a vistoria, que vai acontecer na segunda-feira, assinar de verdade, ainda falta algumas assinaturas. E aí a gente vai ter 3 meses para fazer 80% da alocação das lojas. E depois, aí sim começar o projeto. Então hoje deve ser... Eu espero que em março a gente já consiga ter uma nova... Tá aqui já falando de outras ideias sobre o que vai acontecer. Mas, assim, claro que é tudo estimativa ou intenção para estar realidade ainda segundo semestre. Difícil. É difícil. A prefeitura ainda não formalmente ainda não entregou, né? Não entregou, né? e aí... Talvez fique para março a entrega. Exato. Até porque tem aniversário de Porto Alegre também ali, né? Talvez. Isso, Então, tipo, a gente queria fazer uma festa inaugural, né? Tudo. Seria bem bacana. Então... Chama a gente para fazer um super sábado lá. Demorou. Seria bacana, hein? Legal, a gente leva os guris, leva aqui a pata de elefante, leva nenhum de nós, leva os danadões, leva 3 bandas para o festival lá. Um festival baita, Paulo. Não, eu sempre jogo a coisa pro gótico, né? Mas olha como uma coisa cara. O próprio rock gaúcho, cara, o Neon regravou a música dos Almôndegas, Canção da Meia-Noite. É verdade. Que é um clássico. Que é um hit na criançada, isso. Exato. E é um grande clássico gótico. Morte por Tesão dos Cascaveletes também, os guris sempre teve, eu queria ser um vampiro. Então, o gótico, o Lobo da Steppe é uma canção gótica também. Então, assim, sempre permeia, assim, só que a gente nunca cara, é que eu olho e vejo gótico em tudo. Daquilo que o Veco estava falando no início da entrevista, né, da literatura que permeava aquela geração que se formou com os livros e levou isso pra música, né? E a galera curtia um lance mais gótico nos anos 80, né? Muito, muito. Pode até se aproximar, eu acho que um dos maiores colecionadores de bonecos do Batman, por exemplo, que é um mega super-herói, é o Teddy, né? Teddy gosta de Batman. O morcegão lá de Gotham City. Eu tenho meu meu super-herói favorito, porque ele é gótico e ele tem defeitos, assim, isso torna ele humano, assim, se aproxima da gente. E aí deriva para outras histórias, por exemplo, quando entra o Coringa, por exemplo, que cria um personagem próprio, um filme próprio, né? Filmes próprios, assim. Muito legal. E os monstros modernos, professor Odir Fontoura, que estará hoje lá no Café Mal Assombrado,
existem monstros novos? Sei lá, o Thanos já é né, agora dentro da literatura, enfim, se criam monstros novos? Sim, sim. Sim, porque o monstro ele é resultado de uma mitologia, né? E a mitologia é linguagem poética, linguagem simbólica. E assim como a gente muda, a sociedade vai mudando, a língua vai mudando e os monstros vão mudando também, porque a gente precisa de novos monstros para elaborar as nossas novas questões. E um dos monstros que surge, assim, quando a gente dá essa aula lá no café, e a galera sempre traz, é o robô, né? O robô assassino, né? Isso já começa ali com Matrix, né? Um filme de inteligência artificial. Hoje em dia a gente está pensando muito no monstro máquina, né? A gente está com medo da inteligência artificial. A gente está com muito medo da inteligência artificial. A gente não sabe para onde isso vai levar. E a gente está percebendo que talvez esse monstro criado por nós, quase como que um Frankenstein, né? Que é resultado da ação humana, pode acabar sendo mais forte do que o próprio criador. Então, isso dialoga com o medo do real, mas no que tu estavas falando, né? Conversa como tu estava dizendo, são os nossos medos. Os nossos medos. Usados, o recurso é colocá-los num terreno abstrato. Na linguagem do monstro, da fantasia, talvez, mas que é para lidar com uma questão muito concreta. Por exemplo, que é o nosso medo da tecnologia. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente está começando a elaborar outras ou novos monstros, como o robô, a inteligência artificial e tal, ou relendo monstros anteriores, como o Frankenstein, por exemplo. Agora, com o Guilherme Del Toro, por exemplo, a última versão, né? Oscar também. E esses monstros, eles vão sendo reelaborados. Hoje em dia, a gente está começando a pensar um Frankenstein mais robotizado, mais tecnológico, como uma criatura que mata o criador. Quase como que a gente está com medo que a tecnologia faça com a gente. Essa questão do robô, né, até me remete ainda anterior a Matrix, o Exterminador do Futuro, né? Que na verdade, né? Sim, que exatamente. Exato. É aquele medo da revolução das máquinas que vão levar o mundo a um apocalipse e tudo mais, né? Enfim, a gente tem medo é um baita filme. A gente tem medo que as máquinas façam o que a gente já faz. Isso. De novo, a gente falando da gente. Vai perder o emprego aí. E a gente fala disso já muito... Pô, o Blade Runner já tinha isso também, só que agora está se concretizando, né? Era uma coisa muito distante ainda, né? Era distante, né? Mas agora está meio próximo. Tem um monstro favorito, Odir? Dá pra dizer isso? Dá pra escolher um monstro? É difícil, nossa, uma pergunta difícil essa, mas um dos meus favoritos, talvez a bruxa, que eu falei antes. Eu acho que a bruxa é uma metáfora interessante. Eu acho que porque eu estudei sobre a bruxaria na época do meu doutorado, né? Eu visitei os arquivos do Vaticano, os arquivos secretos, desenvolvi uma tese sobre o surgimento do crime de bruxaria. Então, para mim, é muito palpável essa coisa da bruxaria como algo concreto, material, que nem eu falei. A gente tem pessoas que foram condenadas por isso. Mas, ao mesmo tempo, isso virou fantasia, isso virou mito, isso virou ficção, virou literatura. Então, para mim, é um dos mais palpáveis, assim, dos mais permeáveis. Mas todos eles têm essa dimensão. O vampiro, o fantasma, o zumbi, meu Deus, infinito. O Jason, o Fred Krueger. Super. Sobre essa questão tecnológica, eu lembro de um filme que passava no SBT que era Cristine e o Carro Assassino. Daqueles filmes ruins, né? Tipo coisas assim, né? Trash. O nome já fala tudo. Não tinha como dar certo. Com certeza, com certeza. O zumbi, o monstro zumbi, professor Odir Fontoura, ele é relativamente moderno, né? A figura desse zumbi. Qual é a história do zumbi? Por que o zumbi fascina a gente tanto? O zumbi, ele é um dos mais novos dos monstros, né? O zumbi, ele nasce das tradições ali da América Central, que mistura lendas, religiões ali de origem africana com os povos ameríndios, dessa galera que acreditava na existência de espíritos que podiam voltar dos mortos. Mas até então, essas lendas, elas giram em torno tem uma dimensão mais mágica, assim, né? A gente tem o Bokor, que é o sacerdote que faz com que o morto volte e cumpra a ordem do sacerdote. Essa ideia do zumbi que come carne humana, ela é bem mais recente, ela é da Noite dos Mortos-Vivos, o filme ali dos anos 60. Do Romero, né? Do Romero. Então é muito novo, tem décadas esse zumbi. O cara criou esse zumbi moderno, tá vivo ainda, né? Acho que o Romero é vivo ainda. E vem tudo aí daí, né? E daí a gente tem aí o Walking Dead, tem uma série de filmes e séries, né? Jogos de videogame, né? Super. E o zumbi é isso, ele é uma metáfora para esse ser que não tá vivo nem morto, né? Eventualmente nós também não estamos vivos. Eventualmente. Eu sei disso.
Antes do café da manhã, antes de um cafezinho preto da manhã. Mortinho. Um adolescente no quarto, assim. Fica lá, né? E também é o professor Odir Fontoura e o André Hernandes, lá do Café Mal Assombrado. Hoje tá lotado, mas volta em março, então, né? Isso, dia 7 de março e dia 15 de março também os ingressos pelo Simpla, pra quem quiser procurar. E 20 e 21 de março também, @Poa Mal Assombrado. Muito obrigado pela presença de vocês todos.